One Story 3. Éden, o reino de Deus. Gênesis 2:3. Existem duas maneiras de entrar no reino de Deus, isto é, no céu. Uma é guardando perfeitamente a lei que Deus deu e entrando como uma pessoa justa. A outra é crendo em Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente essa lei. Por meio de Cristo, em Cristo e com Cristo, morrendo com Ele e vivendo com Ele, somos conduzidos ao reino de Deus. Deus iniciou a longa jornada em direção ao seu reino no Éden. Através do Éden, através da maneira como o povo de Deus viveu ali, podemos vislumbrar o céu eterno, onde um dia viveremos. Mas o Éden nunca foi o destino final. Era o ponto de partida rumo ao reino perfeito. Éden, um lugar sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. O Éden, modelo do reino de Deus, era claramente um lugar sem pecado, mas ainda não era perfeito. Ainda havia a possibilidade de pecar, o potencial para desobediência. Se Adão e Eva, e seus descendentes, tivessem obedecido plenamente aos mandamentos de Deus e continuassem vivendo no Éden até hoje, aquele lugar seria um paraíso frágil. A qualquer momento, se alguém pecasse, não poderia mais permanecer ali. Mas o céu para o qual estamos indo é diferente. O céu que entramos através de Jesus Cristo, por meio da sua expiação, não é apenas perfeito, mas também não há mais pecado, nem possibilidade de pecar. Não há mais Satanás. Não há mais morte. Não há mais noite. Não há mais maldição. E a árvore da vida está lá. Um homem Adão. Um homem Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. E, através do pecado, veio a morte. Mas pela graça de Deus, através de outro homem, Jesus Cristo, a vida foi dada a todos. A Bíblia diz, entretanto, não acontece o mesmo dom gratuito como delito. Porque, se pela transgressão de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A relação entre Jesus Cristo e a Igreja. Deus falou a Adão, que não tinha pais para deixar, dizendo: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa era uma palavra profética, apontando para Jesus Cristo, que deixaria o pai e viria a esta terra para unir-se à sua noiva, a Igreja. O apóstolo Paulo explica assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O próprio Jesus disse que essa união não pode ser desfeita pelo homem. A Bíblia diz, assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O vínculo entre Jesus Cristo e o povo de Deus, estabelecido por Deus, nunca poderá ser quebrado. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Éden, um lugar sem vergonha. Antes da entrada do pecado, o Éden era um lugar sem vergonha. A Bíblia relata, o homem e sua mulher estavam nus, e não sentiam vergonha. Adão e Eva não sentiam vergonha porque não tinham nada a esconder diante de Deus ou um do outro. O relacionamento deles com Deus era pleno. Não era uma vergonha física, era relacional. Não havia vergonha entre eles porque não havia pecado. Mas, quando o pecado entrou, a primeira coisa que perceberam foi a sua nudez, e eles se cobriram. Eles sempre estiveram nus, mas agora enxergavam isso de forma diferente. Passaram a julgá-lo como algo vergonhoso. É isso que o pecado faz. Dá ao ser humano uma falsa capacidade de julgamento e decisão independente de Deus. Certamente morrerás versus você não morrerá. Deus disse: quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Mas Satanás disse: você não morrerá. Diante de duas vozes opostas, o povo de Deus deve tomar decisões baseadas unicamente
na palavra de Deus. Depois de ouvir a voz de Satanás, Eva olhou para a árvore. Era a mesma árvore que ela via todos os dias. Mas agora parecia diferente, agradável aos olhos e desejável para dela se obter entendimento. Ela foi atraída. No final, ela seguiu a tentação de Satanás em vez do mandamento de Deus. A tentação do pecado falou mais forte do que o temor da palavra de Deus. Eva e Adão comeram do fruto que Deus havia proibido, e não morreram imediatamente. Naquele momento, poderia ter parecido que Satanás estava certo, mas era mentira. Quando Deus disse: "Certamente morrerás", ele quis dizer duas coisas. Primeiro, que o ser humano, originalmente criado para viver para sempre, agora experimentaria a morte física. Segundo, que por causa do pecado, o relacionamento entre Deus e o ser humano seria rompido. Esta era a morte relacional. Satanás sabia disso, mas usou o fato de que a morte não aconteceria imediatamente para enganar Eva. Como Eva não morreu de imediato, ela também deu o fruto a Adão. Da mesma forma, as consequências do pecado nem sempre aparecem na hora. E é assim que Satanás continua a tentar o povo de Deus, fazendo com que pareça que está tudo bem mesmo pecando, e afastando-os do relacionamento com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não foi dada para fazer o ser humano pecar. Ela foi dada para distinguir Deus do seu povo. Mesmo que Adão pudesse dar nome a todas as criaturas vivas, ser fecundo e multiplicar-se, encher a terra, sujeitá-la e governar sobre todo ser vivente no Éden, ele ainda era apenas uma criatura. Deus é o Criador que fez Adão e toda a criação. Adão deveria permanecer na posição de povo de Deus, filho de Deus e servo de Deus, obedecendo a Deus. Deus revelou isso de forma clara através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão precisava negar a si mesmo todos os dias e permanecer na posição de obediência. Ainda hoje, temos a palavra de Deus. Através da sua palavra, Deus se revela, e por meio dessa palavra, conhecemos a Deus. Somos lembrados todos os dias de que devemos viver como povo de Deus, seus filhos e seus servos, obedecendo a Ele. Isso é negar a si mesmo a cada dia. É negar continuamente o eu que tenta se tornar rei. É nos humilharmos e ocuparmos o lugar que nos pertence como povo de Deus, antes do pecado e depois do pecado. Antes da queda, o relacionamento entre Adão e Eva era de intimidade e unidade. Adão disse: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Mas depois da queda, esse mesmo relacionamento mudou. Quando Deus perguntou: "Você comeu da árvore da qual lhe ordenei que não comesse?" Adão respondeu: "A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi." Em outras palavras, Deus foi a mulher que o Senhor me deu. O pecador, ao tentar proteger a si mesmo, é capaz de culpar até aquele que mais amava, e até mesmo Deus. Foi por isso que Jesus Cristo, que é Deus, veio e foi morto pelo seu próprio povo, e por meio da sua morte, abriu o caminho da salvação. Este é o caminho paradoxal da salvação que a Bíblia revela. Esta é a justiça de Deus. Aqueles que estavam na posição de povo de Deus, seus filhos e seus servos, aqueles que viviam em obediência, depois de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornaram-se como Deus. Agora julgavam por si mesmos, tomavam suas próprias decisões, agindo como seus próprios reis e senhores. A Bíblia diz: "Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." E novamente, então o Senhor Deus disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que ele não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente." Agora a Bíblia começa a revelar a capacidade de julgar e decidir independentemente de Deus, causada pelo pecado, agora levará a humanidade pelo caminho da destruição. Os reinos que os homens constroem para si mesmos cairão. Quando as pessoas tentam se tornar reis e senhores de suas próprias vidas, isso só resultará em destruição e ruína. A Bíblia não esconde essa realidade. Ela mostra a verdade exatamente como ela é.
Este é o desespero absoluto da ovelha perdida que se afastou do rebanho. É a desesperança da moeda perdida, que só pode ser encontrada se o dono a procurar. É a miséria do filho mais novo, que deixou a casa do pai para se tornar seu próprio senhor. Apenas para perder tudo, acabar alimentando porcos e ainda assim não conseguir comer o que os porcos comiam. Por isso a Bíblia é uma só história. Os livros históricos do Antigo Testamento mostram o fim daqueles pecadores que se fizeram reis. Os livros poéticos clamam em tristeza e cantam sobre Deus. Os livros proféticos expõem a realidade do pecado e anunciam a vinda do Messias. E, finalmente, Jesus Cristo, o Messias, vem e explica o Antigo Testamento através de parábolas e ensinamentos. As epístolas do Novo Testamento aplicam tudo isso à Igreja, o povo de Deus. A história continua. A história dos pecadores que perderam a imagem de Deus e foram expulsos do Éden, o reino de Deus.